Primeiro ele começa a fazer milagres. Começa a curar pessoas. E fala, contem isso para ele. Aí ele fala, avisa João Batista que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo. Ou seja, o reino de Deus está sendo implantado. E eu vou conquistar para ele a verdadeira vitória. Jesus não livrou João Batista da morte. Ele morreu. A cabeça dele foi entregue numa bandeja para um rei bebum, corrupto. Que derrota, que feio. Esse é o verdadeiro reino, um profeta morre desse jeito. Então, aparentemente, foi uma derrota. Mas como é que João Batista vai ressuscitar? Quem que o João Batista vai ser depois da ressurreição? É esse pensamento que a gente precisa ter. Morrer a gente vai de qualquer jeito, a gente vai passar muitas lutas nessa vida, mas quem que eu vou ser quando ele me chamar? Se você vive assim na terra, você vai estar bem, você não vai fazer nada que o desagrade e que o desabone também diante dele. E o que significou aqueles 40 dias no deserto para Jesus nessa caminhada? Fase de treinamento, de preparação. Porque é engraçado isso, né? Você vê Jesus sendo batizado, ali você tem uma manifestação de Deus Pai, porque os céus se abrem e todo mundo escuta uma voz dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo, eu me alegro nele, esse é o meu filho. Que também é um cumprimento de profecias, porque várias profecias no Antigo Testamento diziam que o Messias ia ser filho, e aí aparece todo mundo escuta essa voz dizendo, ele é filho, ele é meu filho. Você tem o próprio Jesus e você tem o Espírito Santo no formato de uma pomba. Ele estava recebendo 3 batismos ali. O batismo das águas, que é para arrependimento de pecados, que é o batismo da graça, o batismo do Espírito Santo, que é esse batismo de fogo, e o batismo do Pai, que é o batismo do amor. Então ele está cheio de amor, cheio do Espírito Santo, cheio de vida, e aí ele, agora eu vou começar meu ministério. Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pegou Jesus e levou Jesus para o deserto. Ele foi conduzido por Deus, pelo Espírito de Deus. Então você fala, como assim? O que Deus tinha com Jesus no deserto? O que representava aquela fase? Uma fase de preparação dele para aquilo que ele ia enfrentar. Não foi metafórico, então, esses Não, 4 ele ficou 40 dias no deserto jejuando e orando, e ele foi tentado literalmente por Satanás. Qual que eram as tentativas satânicas? Poxa, Jesus, você é mesmo rei? Então se joga daqui, ou então se curva e me adora, que eu vou te dar o reino. É para tentar tentar Deus, para falar, você não é o filho de Deus? Então se joga que ele te segura. Você não está com fome? Transforma essa pedra em pão, come. E ele poderia transformar? Poderia, mas não era isso que ele veio fazer. Não era propósito. Exatamente. E a pior foi, se ajoelha e me adora que eu te dou todos os reinos da terra. Que era uma forma de Jesus alcançar um objetivo dele sem passar pela cruz. Entendi. Pra que passar na cruz? Me adora aqui que a gente resolve isso, eu te entrego todas as chaves do mundo. E ele tinha as chaves do mundo? Quando Adão caiu, Deus fez a terra para o homem. A terra era para ser uma colônia do céu, a terra era para ser uma reprodução do céu. Deus criou a terra, criou um ambiente perfeito chamado Jardim do Éden, botou ali um casal para uma comunhão perfeita com ele, falou, só não comam dessas árvores aqui da vida e do bem e do mal. E a responsabilidade desse casal era conhecer a Deus, e isso acontecia porque eles andavam com Deus todo final de tarde, e gerar filhos que conhecessem a Deus e andassem com Deus, e povoar o planeta Terra com pessoas que amassem a Deus e andassem com Deus. Então não era para ter guerra, não era para ter fome, não era para ter morte, não era para ter pecado, não era para ter doença. O que Deus idealizou era outra coisa. Só que aí, na primeira experiência mediúnica da história, Satanás toma uma serpente, que não era a serpente que rasteja, porque isso foi depois desse episódio. Ela chega e convence Eva de comer o fruto. Eva e Adão, eles viam Deus como Senhor. Eram 2 árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Isso, exato. A da vida eles poderiam comer. Nenhuma das duas eles poderiam nenhuma comer. Podia? Nenhuma Eu achei que a da vida eles poderiam comer e a do nenhuma conhecimento... das duas eles poderiam comer. Só que a ênfase é na árvore do conhecimento, porque foi a que eles comeram. Tá. Então a serpente está lá tentando convencer Eva, come Eva, você vai ter conhecimento, você vai ser como Deus, você vai ter sabedoria. Ela, não quero, Deus falou que não, come Eva. Aí tem gente que brinca e fala, como é que a serpente convenceu Eva? Ela falou, come bobo, emagrece. A Eva foi lá e comeu tudo. Então, na verdade, esse ato foi uma quebra de aliança. Essa desobediência foi uma quebra de aliança. Adão fez o mesmo. Qual foi a consequência disso? Eles tinham recebido de Deus autoridade sobre a terra. Com esse golpe de Satanás, ele toma a autoridade da terra. Ele passa a ter autoridade sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Porque o homem perdeu esse domínio e essa autoridade quando Adão caiu. O que Jesus fez?
O maior objetivo de Jesus foi restaurar essa autoridade. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele toma as chaves de volta e entrega as chaves para a igreja. E fala, agora está com vocês. Durante os 3 dias, ele foi até o inferno. Ele foi até o inferno E pegou a chave. Pegou as chaves e tirou as pessoas que estavam ali também esperando pela vinda dele. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, não foi só ele. A Bíblia fala das primícias da ressurreição. Todo mundo que tinha morrido antes dele ressuscitou. Porque quando Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. Porque ele estava apavorado. Eles tinham acabado de ver os antepassados que estavam mortos andando pelas ruas de Jerusalém. Entendi.